Conhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do Boc News, telespectadores da TV Com e amigos ouvintes da Rádio Santos FM. Começa agora uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, 8 de abril, recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV, o secretário de Segurança do município de Santos, Coronel PM, reformado já, Sérgio Delbel Júnior. Secretário, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Eu que agradeço o convite de vocês, uma ótima semana quem nos assiste, estou à disposição. Muito bem, secretário, queria chamar agora o colega Fernando Maria, que está lá na redação do Boc News. Fernando, de lá faz a sua saudação inicial. Fernando, muito obrigado pela presença. Olá, Chico, olá, secretário, você que nos acompanha pelas redes sociais, mandar perguntas pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Também pode nos acompanhar na reprise, 3 horas da tarde, na TV Com Santos, canal 8, canal 11, Net Claro, 45 da Vapway. Ou às 6 horas da tarde, na Rede Santos 92,5. Mais uma opção para você também nos acompanhar. Muito obrigado, Fernando. Daqui a pouco volta com perguntas, secretário. Mas eu queria começar, evidentemente, o tema é óbvio, é simples. A sua avaliação como secretário de Segurança a respeito da Operação Verão, que chegou ao fim, agora determinado pela Secretaria de Segurança, e fica uma imagem, secretário, e eu queria saber a sua avaliação a respeito, sobretudo da mídia nacional, que acabou colocando Santos como a cidade mais violenta do estado de São Paulo. Procede essa avaliação, secretário, e como é que o senhor viu, que balanço o senhor faz da Operação Verão, que chegou ao fim? Olha, é muito interessante sua pergunta e ela não é de fácil resposta. A gente tem que lidar com estatísticas criminais. Sim. Quem gerencia a segurança pública, o principal insumo é a informação, e um dos insumos, uma das informações importantes que a gente tem é a estatística criminal. Até que acontecessem esses episódios, as nossas estatísticas colocavam Santos, em comparação com outras cidades do mesmo porte e da própria região, como uma cidade segura. Sim. Apesar de essa não ser a sensação da maioria das pessoas, mas por outros motivos, uma somatória de fatores, né? O que é muito compreensível. Quando ocorreram esses episódios que, infelizmente, culminaram na morte de policiais militares, houve uma reação do Estado, em termos de ocupação de alguns espaços, principalmente aqueles mais periféricos da nossa cidade, e houveram muitas mortes. Quanto ao resultado morte, eu não tenho a menor condição de opinar, apenas lamentar. Por quê? Porque eu não estava nos locais de ocorrência. Então, pela minha experiência, eu já aprendi também que quando existe confronto entre policiais e bandidos, é comum que haja uma reação daquelas comunidades, muitas vezes pressionadas, no sentido de desvirtuarem a ação policial, de desqualificarem a ação policial e de criminalizarem essas ações. Então, quanto a isso, eu deixo para a Justiça, para o Ministério Público, para as autoridades policiais, para definirem cada caso. O resultado, eu acredito que, primeira coisa, quando houve morte de policial, é natural e é necessário que haja uma resposta pronta do Estado em relação àquele ato criminoso. Policial morto, um policial ferido, eu entendo que é um tiro na sociedade. Ele estava lá anonimamente, ninguém nem sabia dessa operação, da presença do policial, e ele foi morto covardemente, eles foram mortos covardemente ou feridos,
por pessoas aí, por criminosos. Então tem que ter essa resposta. O resultado, o rescaldo da operação, pelo que eu li, em termos de apreensão de droga, de armas, de prisões, enfim, foi positivo. Porém, acredito que ele não é o salvador da pátria. Eu creio que isso não vai resolver de forma perene, ou pelo menos de médio prazo, curto prazo, a situação nessas áreas mais deterioradas das nossas cidades aqui da região. Eu sempre apregoei e continuo apregoando que é necessária ação de polícia, ação rigorosa, ação de presença, ação com inteligência policial. Porém, só isso não basta. Se você pegar as estatísticas, a parte qualitativa dessas ocorrências de confronto que geraram morte de pessoas, de bandidos, você vai ver que praticamente 100% disso aconteceu em áreas muito vulneráveis da nossa região. Isso está nos dizendo alguma coisa, não é? Então não é só com ação de polícia que a gente vai resolver isso de forma mais concreta. E também eu entendo que não é da noite para o dia que, se você puser uma escola, uma creche, que vai resolver o problema de crime naquele local. Mas isso tem que ser insumo, isso tem que ser um norte para que as autoridades de vários setores, de forma conjugada, ajam no sentido de procurar para sempre diminuir os efeitos da falta de cultura, da falta de habitação, a falta de tudo que a gente já sabe. A ausência do Estado. A ausência do Estado. Onde não tem o Estado, o tráfico se instala e dita as regras naqueles locais. Se a gente for fizer uma analogia com outros estados em que milícias se instalam, é justamente isso. É na brecha deixada pelo Estado que o cara põe o gatonete, fornece o gás, cobra a segurança e assim vai. Muito bem. Lamentavelmente, a ausência do Estado, o Estado de modo geral, né? Município, sim, governo em todas as esferas. Governo federal, enfim, todos os níveis. Muito bem, secretário. Fernando Maria, gostaria de ouvi-lo, Fernando, por favor. Essa posição realmente é nítida, né? A necessidade de uma atuação conjunta aí do Estado com as forças de segurança pública e também a resposta, exatamente, de dar opções, dar alternativas, especialmente para as novas gerações. Infelizmente, que é muito claro, isso acontece, um desses traficantes, desses bandidos morrem, outro, na sequência, já assume o controle da situação, né? Então, não adianta, é uma coisa automática, infelizmente, nesse sentido. Dentro desse contexto, secretário, com a sua experiência também, se você esteve à frente do comando da PM aqui na Baixada Santista, a gente pode dizer que a situação, estamos num patamar muito parecido, é claro, com as suas peculiaridades, por exemplo, ao Rio de Janeiro, em relação, por exemplo, à presença do tráfico pesado aí, em relação ao dia a dia, ao cotidiano, que já, o senhor falou, só nas periferias, mas a gente percebe também que isso está se ampliando aí para outras áreas. Por exemplo, outros locais que a gente ouve dizer, e é sempre uma preocupação, como na política. O senhor acha que teremos eleições esse ano, inclusive? O senhor acha que isso é um risco real aí, secretário? E ela é pertinente. Eu não creio que a gente esteja ainda num patamar de outros estados. Rio de Janeiro especificamente. Rio de Janeiro especificamente. Nós temos uma topografia muito semelhante à do Rio, ou seja, o contraste entre cidade, morro, cidade e áreas mais periféricas, por exemplo, a área do Dique aqui na nossa cidade, e São Vicente também, e isso não é de maneira nenhuma generalizar as pessoas que habitam esses locais, pelo contrário, grande parte a gente já sabe que é composta de pessoas sérias, trabalhadoras, enfim, não tem nem o que discutir isso daí. Mas a gente tem um tipo de tráfico de droga aqui que é o que visa o varejo, né?
aqueles que estão instalados na nossa cidade, é aquele tráfico de droga para abastecer o varejo. Aqueles que a gente vê apreensão em casco de navio, por meio dos scanners das autoridades federais, é outro patamar de tráfico que não é feito por pessoas necessariamente daqui. A mão de obra talvez, mas a produção, a comercialização, o planejamento, a parte de logística não vem daqui, e muito menos a droga fica armazenada aqui. Ela vem por outros meios para cá. Por isso a gente verifica a ação muito legal, muito efetiva da Alfândega, da Receita, da Polícia Federal, no sentido de cada vez mais aumentar a apreensão dessas drogas. Eu repito, aqui é a parte do varejo, como qualquer outra cidade. São as biqueiras, em outros locais aqui da nossa cidade, da nossa região, que as pessoas, principalmente jovens, consomem esse tipo de drogas. Aquelas de pacoteira, que a gente chama, de coisa grande, de tonelada, de 100 quilos, 200 quilos, não é coisa daqui da cidade. É do tráfico internacional. Sem dúvida. Mas aí que está, secretário, o tráfico internacional. Hoje mesmo a mídia nacional traz uma matéria longa a respeito do tráfico internacional de drogas no Porto de Santos. Sim. Então Santos está sempre citada. Em Santos, no Porto de Santos, o maior do Brasil, o maior da América Latina, a apreensão de drogas, rota de tráfico internacional. Essa imagem da cidade, o senhor é secretário municipal, essa imagem da cidade associada ao saldo triste da Operação Verão, com mais de 50 óbitos, enfim, levam para a mídia nacional essa imagem de que Santos é uma cidade mais violenta do estado, que Santos é uma cidade que, ou seja... Então, foi o que talvez eu não tenha sido claro na primeira resposta, é exatamente isso. Primeiro, claro que isso causa prejuízo à imagem da nossa cidade, sem dúvida. Colocou no mapa negativamente. Santos, que estava no mapa, e até muito recentemente, as pessoas esquecem disso, ela era tida como uma das cidades mais seguras do país, segundo institutos alheios a governo, insuspeitos, né? De uma hora para outra a gente foi colocado no mapa aí da violência. O que não é verdade. O que não é verdade. Se você continuar a pegar os números de estatísticas da cidade, de furtos, de roubos, furto de carro e assim por diante, eles continuam num patamar semelhantes aos de sempre. Ou seja, o que foi acrescentado foi justamente o resultado dessa operação, né? Não causado pelo Estado, pela polícia, foi causado pelo bandido, ao tentar enfrentar as forças policiais. E em locais absolutamente pontuais, locais pontuados na periferia da nossa cidade. Isso não minimiza a preocupação e a seriedade do que está acontecendo. É claro que precisa de outras ações, de outras respostas e a permanência do Estado nesses locais. Mas o grande tráfico, o tráfico pesado, aquele que vai para a Europa, enfim, para outros países, esse não é oriundo da nossa própria cidade. Você pode reparar que você nunca teve uma apreensão numa biqueira, no morro e tudo mais, de 300 quilos, 400 quilos. E isso é comum às autoridades federais fazerem essa apreensão no porto. Por quê? Porque vem por outros meios, com outra logística e com outros traficantes. Pois é, uma situação completamente diferente. Agora, secretário, o Fernando colocou também a questão se lhe preocupa o fato de que, eventualmente, envolvimento político, já que vamos ter eleições este ano com a relação do tráfico de drogas. Olha, a gente sempre ouviu dizer que em algumas eleições municipais haviam algumas pessoas envolvidas com o crime. E isso não é só em Santos, eu acho que não é um privilégio só de Santos. Isso está em nível de Brasil, né? E qualquer outro país também. Não se tem uma prova concreta
dessas informações, desses informes, desse envolvimento. Eu acredito que sim, que exista. Quando eu estava no comando da PM, a gente tinha alguns relatórios de inteligência que com o tempo depois se comprovaram verdadeiros, mas é uma parcela extremamente pequena. Muito bem. Secretário, eu vou pedir a sua licença. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Jornal em Foque. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 8 de abril, e hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV o secretário de Segurança do município de Santos, Coronel PM Sérgio Delbel Júnior. É o secretário de Segurança falando sobre as questões ligadas à área em que ele atua, sobretudo a questão da Operação Verão, já fez a avaliação sobre a Operação Verão. E, secretário, eu queria falar agora de outros temas mais, assim, locais da cidade. Começando pelo aspecto de um episódio que aconteceu na noite de ontem e que mobilizou diversas viaturas policiais, inclusive helicóptero da Polícia Militar, que ocorreu ali na Rua da Gastronomia, na Rua Tolentino Filgueiras, que concentrava um grande número de pessoas, de torcedores, por conta da final entre Palmeiras e Santos Futebol Clube, e após o jogo houve um tumulto, né? Mas não se tem maiores informações a respeito das consequências desse tumulto. O que aconteceu, secretário, ali na Rua da Gastronomia? Olha, durante a semana nós fizemos reuniões com a Polícia Militar, no sentido já de prever comemorações, caso o Santos fosse campeão, e no local mais importante aí de comemoração, Praça Independência. Sim. Então, o efetivo da Polícia Militar e da Guarda Municipal estavam distribuídos principalmente naquela região do Gonzaga, e após o término da partida, um grupo de torcedores nessa rua, na Tolentino, eles estavam, muitos deles alcoolizados, exaltados, talvez pela derrota do Santos, e se concentraram naquela rua. E alguns estabelecimentos, com razão, se sentiram ameaçados em relação a serem depredados. Então houve um chamamento, um reclamo de comerciantes, das pessoas, e isso obrigou principalmente a Polícia Militar a concentrar o seu efetivo naquela rua. O helicóptero, como já estava escalado pela Polícia Militar para efetuar o patrulhamento na cidade no pós-jogo, ele também fez o sobrevoo lá, mas nós não tivemos nada mais do que isso. Não houve pessoas agredidas, não houve gente ferida. Ótimo. Não houve nenhum tipo de problema graças à intervenção da Polícia Militar. Muito bem, porque realmente os moradores do entorno ficaram preocupados com tal número de viaturas e helicópteros, sim, enfim, poderia ter consequências maiores. E os moradores, porque a rua não tem apenas bares e restaurantes, tem também moradores, que também evidentemente ficaram muito preocupados com essa situação. Fernanda Maria, gostaria de ouvi-lo, por favor. Realmente uma situação que preocupa nesse sentido, né? Eu tenho uma matéria no Folha de São Paulo da semana passada, do último dia 3, a manchete do Exército derrite tem mais efetivo do que 91% das cidades. Isso, obviamente, o senhor também teve o comando da PM, isso se reflete também nos municípios, né? Porque tem uma informação importante aqui, que da Baixada Santista o efetivo caiu de 3.054 policiais militares em novembro de 2022 para 2.902 no final do ano passado, uma redução de 5%. E só no batalhão de Santos, o 6º BPMI, a redução foi de 10%. No fim de 2023, eram 509 policiais contra 568 do ano anterior. Essa redução efetiva, apesar das falas aí do secretário,
Isso, de certa forma, acaba implicando aí a responsabilidade que a Guarda Municipal, às vezes, tem que suprir aí essa questão. Gostaria de saber a sua avaliação sobre esse assunto, porque muitas vezes a Guarda tem que suprir essa ausência aí de policiais militares, conforme a reportagem mostra aí da Folha de São Paulo. O assunto de efetivo da Polícia Militar sempre foi, da Polícia Civil também, sempre foi recorrente, né? Dificilmente uma corporação do porte da Polícia Militar, e eu não estou falando de forma oficial pela Polícia Militar, não respondo pela PM, mas dificilmente você vai ter um local cujo efetivo seja coincidente com o efetivo fixado para aquela cidade, para aquela região. É muito difícil por uma série de fatores, né? Você tem as aposentadorias, você tem o pedido de baixa de policiais militares, e tudo isso vai provocando uma defasagem. O que existe, por exemplo, na Polícia Militar é uma regra, é um cálculo que se faz em função de cada local para que se chegue no papel ao efetivo ideal. Então você coloca a população fixa, flutuante, pendular, a parte de comércio, a parte de bancos, a parte de pontos estratégicos, e você tem uma fórmula, você faz uma conta para falar, bom, nessa cidade o ideal é de tanto de efetivo. Mas tem o ideal e tem o real, que sempre tem um gap entre eles. E sobre isso eu não respondo. Eu sei que semana passada a Secretaria de Segurança entregou para a nossa região mais 300 e poucos policiais militares, o que ajuda um pouco a completar talvez essas lacunas existentes. Em relação à atuação da Guarda Municipal, eu costumo dizer que, embora ainda, na minha opinião, a Guarda não tenha uma segurança jurídica de 100% na atuação de polícia, conforme as pessoas esperam e conforme a Guarda merece, as guardas têm exercido um papel primordial em complemento aos demais órgãos de segurança. Isso tem um lado positivo, ou seja, para quem trabalha na segurança municipal, é um motivo de incentivo, de a gente trabalhar, aperfeiçoar, equipar e tudo mais. Por outro lado, um motivo de preocupação. Por quê? Porque já existiram casos, e existem casos em que guardas, digo, instituição e pessoas punidas porque a justiça entende que se excederam daquilo que a lei permite. Então esse assunto ainda é um pouco polêmico. Porém existe uma PL transitando já há algum tempo lá em Brasília, que eu tenho absoluta convicção que vai passar, que vai inserir as guardas municipais de forma definitiva, clara, sem nenhum tipo de dúvida, no âmbito da segurança pública, de fato e de direito. Hoje, o que nós fazemos? Você imagina a segurança pública, o dia a dia da cidade, em várias camadas. Você tem algumas regras de comportamento que, quando elas são feridas, quando elas são excedidas, elas podem ensejar um crime maior. Uma discussão por causa de som alto entre vizinhos. Eu costumo dizer em entrevistas, e eu posso provar, eu tenho só sobre esse tipo de ocorrência umas 10, 15 ocorrências que resultaram em morte de uma discussão por causa de um som alto. Então, nesse caso, o que acontece? Principalmente de fim de semana, a guarda é acionada. Se ela consegue chegar a tempo e atuar na raiz, ou seja, acalmar a situação, resolver o problema, eu posso dizer que provavelmente ela pode estar evitando algum tipo de crime maior. Sem dúvida. Então, é nesse sentido que hoje a gente coloca a guarda para funcionar. Porém, dada a capilaridade da guarda, ao preparo do nosso pessoal, a gente está enfrentando várias ocorrências de cunho policial. Então, diariamente a guarda tem feito flagrante, recolhido armas, pessoas procuradas pela justiça, apreensão de droga, de forma que está ajudando efetivamente na segurança da cidade. E a guarda toda está preparada para isso, secretário? Hoje está.
hoje está preparada. As pessoas têm um pouco, assim, não se lembram muito bem, num passado muito recente da Guarda, e é apenas uma constatação, porque a realidade era outra, a Guarda atuava tomando conta de... Era patrimonialista. Prédios do município, e nada mais do que isso. Com as demandas crescentes em relação à segurança e com a facilidade da população em falar com o prefeito, falar com o vereador, falar com os secretários, os municípios foram assumindo um papel que ainda não era deles, de fato e de direito, cobrindo algumas lacunas, até eventualmente de baixo efetivo de polícias, né, complementando o serviço das polícias. E então a gente teve, nos últimos anos, que preparar a nossa guarda, e eles estão preparados, e ainda falta muita coisa, para fazer frente a essas demandas um pouco mais pesadas da cidade. Apresentamos várias imagens aí, fotos da guarda, do efetivo, das viaturas, enfim, toda a estrutura hoje que a Guarda Municipal dispõe para auxiliar complementarmente as polícias militares e civis. Se você me permite, claro, Chico, porque eu acho que é uma coisa pontual, pois não. A gente tem visto algumas notícias em jornais aqui da nossa cidade sobre armamento da Guarda e tudo mais. Nós tivemos, ao longo da história da Guarda Municipal, que iniciou em 85, alguns concursos públicos. Nenhum deles fez alusão à obrigatoriedade do guarda municipal, até por causa das características de época. Claro. Nenhum obrigava que o candidato, caso aprovado, usasse arma de fogo durante o serviço. E nós também fomos favoráveis, nos últimos concursos públicos, e escrevemos isso, que a gente colocasse como requisito que o candidato aprovado trabalharia com arma de fogo. Isso não foi possível num passado recente, só agora, no último concurso, a gente conseguiu isso. Então a gente tem um grupo considerável de guardas municipais que não querem trabalhar armados, e não, no nosso entender não podemos obrigá-los, claro, né? Claro. E para a gente formar guardas municipais com o nosso critério e seguindo a lei, seguindo as exigências da Polícia Federal e do Exército, é extremamente burocrático e demorado. Quando você forma um guarda municipal para manusear uma pistola 9mm, enfim, .380, alguma coisa assim, você tem uns 10 dias de formação. Nós, em Santos, a gente mais do que dobra esse período, porque a gente entende que não basta a pessoa saber acionar uma arma, fazer o desmonte dela, ele tem que saber quando usar, como usar, preparo mental, o preparo mental e tudo mais. Então isso é feito com muita responsabilidade. E fora isso também a compra do armamento e a compra da munição é muito demorado. Nós tivemos uma mudança no ano passado da legislação, o Exército é que autoriza a gente ir lá e comprar arma. E a Polícia Federal, ela é que, cumpridas as exigências, ela é que autoriza o porte, aquele negócio todo, o uso da arma. Nós ficamos com um processo parado quase 6 meses de aquisição de armas e munição por causa da mudança de legislação, né? Então a gente também está ansioso, estamos comprando mais armas, vamos continuar a comprar armas, isso não resta a menor dúvida. E tanto é que a gente aprovou, a prefeitura, o prefeito encaminhou no ano passado um projeto de lei que foi aprovado na Câmara Municipal, que o guarda municipal que tenha uma arma particular e que tenha o porte, ele pode trabalhar com a sua arma particular durante o serviço. Para quê? Para a gente aumentar o número de guardas municipais com arma de fogo. Muito bem, secretário, nós vamos continuar falando sobre a atuação e casos da Guarda Municipal, enfim, no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque.
Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 8 de abril, e hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV o secretário de Segurança do município de Santos, Coronel PM Sérgio Delbel Júnior, coronel que está reformado da Polícia Militar e que exerce hoje a função na Secretaria de Segurança de Santos. Temos alguns temas próprios relativos à Guarda Municipal e à Segurança Municipal, secretário, mas antes disso eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para Santos e região no dia de hoje. Seja bem-vindo, meu caro Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Segundou e ainda com muita variação nas condições do tempo. Chuva no interior de São Paulo, de Bauru a Presidente Prudente, em direção também a Araçatuba. Interior do estado com maior possibilidade de chuva o dia inteiro. Períodos de melhoria, volta a chuva de vez em quando e à tarde pode ser até de tempestade. Já de Bauru para o litoral, passando pela capital, períodos de melhoria, mas muitas nuvens de vez em quando se formando, elevação da temperatura, esquenta, abafa e à tarde vem pancadas de chuvas e trovoadas isoladas que poderão ser fortes em alguns lugares. Por isso, é bom estarmos prevenidos. Na capital, 30 graus, no litoral também, no interior de 33 a 34 graus. Um abraço a todos. O aumento do tempo. Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões. E, secretário, antes de passar para o Fernando, eu queria colocar ao senhor duas questões. A primeira delas, relativo à questão dos cemitérios, que os furtos continuam, a população, sobretudo a população mais idosa, continua reclamando, se sente insegura quando vai aos cemitérios visitar seus entes queridos, enfim, que é uma tradição em Santos e essa é uma situação que preocupa muito. Eu queria saber do senhor se esse tipo de problema vai ter solução. E a segunda questão, secretário, deixa eu já colocar para que o senhor possa respondê-las com mais tranquilidade. Diz respeito ao CCO da Prefeitura, que é o controle de câmeras que a Prefeitura mantém, que está muito bem estruturado, mas que, segundo o vereador Sérgio Santana, vereador do PL, vereador à Câmara Municipal de Santos, e que é policial militar também, ele diz que o CCO está muito bem montado, muito bem estruturado, mas que falta pessoal para o acompanhamento nas câmeras e tal. Queria saber se procede essa queixa do vereador e como resolver o problema dos cemitérios. Bom, nos cemitérios procede a reclamação das pessoas. A gente pede desculpas para as pessoas que vão visitar aí seus parentes, entes queridos e dão por falta de alguma coisa. Isso realmente tem acontecido. A solução para isso, e já está em curso, é a contratação de empresas de vigilância para essa finalidade, aliado à tecnologia, ou seja, de câmeras com inteligência, e eu já explico daqui a pouco o que é isso, para diminuírem o risco das pessoas invadirem e praticarem esses tipos de furto. A Guarda Municipal não cuidaria de cemitérios? A Guarda Municipal ela tem feito rondas em todos os períodos e em todos os dias da semana. A Guarda Municipal tem prendido praticamente semanalmente pessoas que praticam furto, em flagrante inclusive. A Guarda Municipal tem participado e tem organizado forças-tarefa ou em apoio à Polícia Militar, apoio à Polícia Civil, em ferros velhos, clandestinos, que compram esses objetos. E a gente também, e isso não é desculpa, mas é fato, a gente esbarra também na fragilidade da lei. Quando você pega um camarada furtando um objeto, 2 objetos de uma campa e ele é preso, isso é um objeto de enorme valor sentimental para as pessoas, mas em termos comerciais de pequeno valor. E isso, em termos de lei penal, não reverte praticamente em nada em termos de punição, né? A Prefeitura
A gente tem feito reuniões para isso. Já existe o projeto das câmeras para os cemitérios, que vai diminuir, vai aumentar a nossa capacidade aí de prevenir invasões, principalmente em momentos que o cemitério está fechado, que é onde ocorrem os furtos. Nós não temos registrado ocorrências contra as pessoas, sim, e sim contra o patrimônio. Então isso está em curso. E respondendo, se ficou sem a resposta, sim, a gente prefere contratar, nesse caso, uma empresa de vigilância. Por quê? Para você colocar uma vigilância boa em relação a cada cemitério, você vai precisar de no mínimo 10, 12 guardas municipais, em termos de rodízio. E isso significa, muitas vezes, 4, 5 viaturas a menos na rua em prol do cidadão da cidade. Então, o custo-benefício, a gente chegou à conclusão que vale mais a pena, né? Em relação ao CCO, eu vi a entrevista do vereador e acho que tem alguns equívocos, né? Todo mundo acha, todo mundo pensa que o fato de você ter, eu vou dar um exemplo aqui com o seu monitor, se você tem 1.730 câmeras, como hoje nós temos, e isso vai ampliar, nós temos que ter 1.730 pessoas, cada uma olhando uma câmera, o que é absolutamente irreal, impossível, impraticável. E impraticável. Isso num turno de serviço, fora os outros turnos, né? Então, o que poucas pessoas sabem é que grande parte das nossas câmeras tem inteligência artificial. Eu vou dar um exemplo. Aqui nesse ambiente onde nós estamos, nesse estúdio, se ele ficar fechado em determinado horário e a direção do BocNews falar que não quer ninguém aqui dentro, basta programar isso digitalmente, que você não quer intrusão nesta sala, nesse estúdio, do horário tal ao horário tal. E você pode deixar essa câmera, entre aspas, desligada. Você não precisa ficar olhando para ela. Você não precisa ficar assistindo. Porque se houver uma intrusão no horário que você não quer, ela liga na hora e toca o alarme lá no CCO e aqui. Então isso já diminui a necessidade de mais pessoas. Outra coisa também, as pessoas talvez não saibam, o CCO não é só voltado para a segurança, ele é voltado para o gerenciamento da cidade. Isso quer dizer que no ambiente do CCO, que é limitado como qualquer ambiente, existe lá funcionários da CET, do SAMU, da ouvidoria, da Defesa Civil, da Guarda Municipal. Então você não teria um espaço suficiente para quantas pessoas as pessoas, no caso o vereador, imagina que tem que ter lá, né? Mesmo assim, mesmo com essas críticas, talvez por desconhecimento de particularidades, a gente todos os dias tem flagrante dado pelo nosso monitoramento. E outra coisa também, a função principal em termos de segurança em qualquer lugar do mundo não é só o flagrante, é na seção da imagem recuperada de interesse para a justiça ou para as polícias. E isso a gente tem pilhas de requisição de juiz, de Ministério Público, de Receita Federal, de Alfândega, de Polícia Federal, de Polícia Militar, de Polícia Civil. O pessoal da Polícia Civil vai lá direto fazer as pesquisas junto com o nosso pessoal. Existem alguns crimes na nossa cidade que a gente nem sempre torna público, que são solucionados graças à recuperação das imagens. Então a gente está sim no caminho certo. Se a gente for colocar mais pessoas, essas pessoas vão ter que ficar em pé lá. E também não tem essa necessidade premente. A Polícia Militar está 24 horas presente no CCO. Nós compartilhamos todas as nossas imagens com o Copom da Polícia Militar e com o comando do 6º Batalhão. Temos imagens, por exemplo, de câmeras. Essa é a ocorrência que foi, acho que quinta, sexta-feira, que a viatura, inclusive, se acidentou. Foi bom colocar. Felipe rapidamente já colocou esse aí. Tudo isso é acompanhado. Olha os caras correndo lá. Exatamente.
policiais. Isso. A policial feminina vai pegar um dos caras lá na areia, enquanto o outro é pego, vai capotar. É isso. Nossa. É um capotamento sério, né, feio. E vou dizer uma coisa, mais um exemplo da tecnologia que muitas vezes torna desnecessário a gente ficar olhando para uma câmera 24 horas por dia. Essa ocorrência que a gente acabou de ver foi um veículo produto de roubo no dia 2, se eu não me engano, no município de São Vicente. Como que essa ocorrência começou? Porque ela foi a passagem desse veículo foi detectado num sistema de câmeras inteligentes que nós temos em todas as divisas, em todas as entradas e saídas de Santos. Então esse carro com registro de roubo passou numa câmera com inteligência, ela alarmou para a polícia militar e aí tudo começou. Então não precisou alguém ficar olhando para o cruzamento onde estava essa câmera para ver, mesmo porque é impossível você ver todas as placas com o olho humano. E com a inteligência a gente vê todas as placas que entram ou que saem da nossa cidade em todos os lugares. Muito bem, aí está a tecnologia, portanto, a serviço do cidadão. Né? É isso aí. Fernando Maria, gostaria de ouvir o Fernando, já estamos no último bloco do programa, Fernando. Aqui participando, até dentro desse contexto, uma das questões, secretário, há essa integração com os outros municípios? Ou existe, por exemplo, a tecnologia usada em Santos difere da de São Vicente, difere de Guarujá? Essa é uma questão até para trabalhar de uma forma integrada na Baixada Santista, se isso acontece. Mas também quero agradecer o Aldo Neto aqui, elogiando o seu trabalho aí, se o senhor acha que a responsabilidade dos municípios sobre essa educação pública deve ser dos municípios, não do Estado. O Paulo Eduardo Costa também participando conosco, a Lilian Fernandes, o André Gonçalves fazendo uma série de questionamentos ali, especialmente no centro de Santos, ele que mora ali no centro de Santos, o arquiteto André Gonçalves, ali de assaltos e principalmente de incidentes aí, de furtos que acontecem ali naquela região, especialmente ali na região do Museu Pelé, atrapalhando turistas, derramando lixo nas calçadas. Como fazer isso daí, a prefeitura, ele reclama que a prefeitura deixa a desejar em relação a isso na região central da cidade. Eu não ouvi muito bem tudo, mas acredito que peguei a ideia. Vamos começar pelo centro da cidade, pela queixa do nosso ouvinte. Ele tem razão, é uma área deteriorada pra caramba na nossa cidade. Isso não foi causado pela prefeitura, eu acho que é multifacetada esse tipo de problema. Você tem uma restrição, muitas vezes, da legislação, não causada pela prefeitura, de preservação de vários imóveis no centro, e toda pessoa que quer investir na compra de um imóvel, de abrir o seu comércio, abrir algum restaurante, alguma coisa, muitas vezes esbarra no problema da preservação do imóvel. Então chega lá o bombeiro e fala assim, olha, esse imóvel tem capacidade para 400 pessoas, então o sistema de segurança tem que ser assim, assim, assado, a porta tem que abrir para fora. No caso de um espaço tipo um clube noturno, alguma coisa assim. Só que aí, na hora de você fazer a reforma desse imóvel, como ele é preservado, você não pode fazer a porta abrindo para fora. Você tem que preservar as características originais. Tudo isso vai fazendo o quê? O centro estagnar. Por isso que a prefeitura ela tem um programa super ambicioso, que eu sou um cara super empolgado com isso daí, de transformar os prédios já existentes, e isso já é fato, já está acontecendo em alguns locais, em moradias. E também estimular aqueles imóveis que podem ser adaptados a serem comerciais, a serem voltados para a cultura, para a gastronomia e assim vai. E em paralelo, trabalhar na mudança de algumas leis, quando possível, para você dar um pouco mais de liberdade para as pessoas investirem lá no centro. Para o nosso ouvinte que eu não gravei o nome, André Gonçalves. Para o André, quanto mais ocupado um espaço público, mais seguro ele é. Quanto mais deserto, mais inseguro ele é. E isso não é só em termos de sensação, é em termos de estatística também. Você citou roubos lá na área do Valongo, Museu Pelé e tal.
Nós não temos registros altos de roubos nessa localidade. Existe sim de furtos, que é um pouco diferente, praticados muitas vezes, não todas, mas muitas vezes por moradores de rua, em imóveis abandonados ou não. Eles realmente mexem nas lixeiras, sujam. Na minha rua é assim também, e em várias ruas de Santos. Agora eu te pergunto, o que fazer em relação a isso? É muito difícil. Não pensa que isso não tira o sono da gente. Não pensa que o prefeito... A gente faz um monte de reunião tentando sempre minimizar esses problemas, solucionar. As pessoas acham falsamente que eu posso pegar um morador de rua do ponto A e levar para uma internação, alguma coisa assim. Não é permitido isso daí. E mesmo uma internação daquelas que se diz obrigatória, compulsória, eu não sei como é que é o nome de todos os casos, o que acontece, André? Você pega uma pessoa, não vou dizer só morador de rua não, qualquer pessoa, e leva para fazer a internação. Ele passa momentaneamente aí por uma consulta médica. Quando ele está em surto, ele toma o tal do sossega-leão, aí ele vai para uma internação SUS, como qualquer uma outra pessoa, e quando ele começa a ter a fissura dele, que ele quer a droga, alguma coisa, ou álcool, que também é uma droga, ele simplesmente levanta e vai embora. Não existe condição, não existe permissão da lei para que essa pessoa fique aprisionada em estabelecimento de saúde, mesmo em clínica particular. Se ele quer sair, ele tem o direito de sair. E isso é o que acontece muitas vezes. E muitas vezes, quando a gente oferece os equipamentos públicos disponíveis, recâmbio, o que é o recâmbio? Do município pagar a passagem para o cara voltar para a cidade de origem, faz contato com a cidade, olha, o morador tal está indo para aí, isso funciona. Grande parte não quer fazer isso também. Então é um problema que existe hoje em várias cidades do mundo. Isso não quer dizer que a gente tenha que se conformar, mas ninguém tem a solução mágica para isso, a não ser aqueles que não cumprem a lei e principalmente não cumprem a ética em relação ao ser humano. Secretário, a propósito do tema, já que só abordou, que evidentemente isso lhe seria perguntado, é essa questão evidente da população em situação de rua, que o senhor já abordou de certa forma, mas especialmente por conta do processo eleitoral. Nós estamos há 6 meses das eleições municipais, eleições para o executivo, eleições para o legislativo, e certamente este tema estará na pauta do debate político. Não tenho dúvida. Tá certo. E nesse sentido, secretário, como você diz, é um problema realmente mundial, o problema da população em situação de rua. Temos aí imagens, por exemplo, essa é uma realidade que se vê em praticamente quase que todas as ruas de Santos. É um problema que envolve área da saúde, área de desenvolvimento social, área eventualmente até de segurança, né? Claro. Forças-tarefas, enfim. Se houver alguma perspectiva, porque há aquele projeto que acabou ainda não sendo votado pela Câmara, de iniciativa da Prefeitura, o chamado Levante da Calçada, para que o morador tenha direito a um espaço, uma moradia, enfim. O projeto Fênix, que recupera, ressocializa, recoloca no mercado de trabalho, enfim. Mas me parece que todos esses avanços ainda são muito tímidos diante da realidade do problema, secretário. Olha, eu acho que hoje é uma coisa quase sem solução. Você pode mitigar o problema, você pode melhorar, na minha opinião, o problema, mas depende do envolvimento não só do poder público, mas da sociedade como geral. Como a sociedade paga imposto para a gente pensar e fazer, né? Mas nem tudo é possível. Então, às vezes, existe, se houver uma coparticipação de todos os envolvidos, a coisa pode minimizar o problema. Primeira coisa que eu sempre defendi lá na prefeitura é que houvesse uma ampla discussão com a sociedade e que a administração, e de certa forma a gente já faz isso, mostre para as pessoas as limitações legais que nós temos. E claro,
Quando eu falo legal, eu falo de ética também, né? As pessoas têm uma sensação assim que, por que não tira daqui e leva para outra cidade? Porque não pode perante a lei e porque não deve perante a ética humana, né? Isso nós não vamos fazer. Mas tem outros municípios que fazem tal. Tem gente que vê aqui em Santos algumas vans chegando e confundem muitas vezes com morador de rua, às vezes é morador de rua mesmo de outros lugares. Como é que funciona? Lá no terminal Jabaquara tem um monte de transporte clandestino, são vans, que oferecem serviço para qualquer pessoa, para mim, para você, para quem quiser, por 10, 12, 15 reais para trazer para Santos, ou para trazer para outra cidade aqui do litoral. E o cara vai lá, dá o dinheirinho e vem. Eu não tenho poder de fiscalizar isso daí. E eu não tenho, a lei não permite que nenhum órgão também cerceie a liberdade da pessoa de ir e vir. O cara é morador de rua. Antes de ser morador de rua, ele é uma pessoa que tem esse direito de ir e vir. Dá raiva nas pessoas. Como é que pode um negócio desse? Por que não revê a lei? Pede para o teu legislador rever a lei, então, né? A gente não tem essas possibilidades. Mas o principal de tudo, na escala, é a vontade do cara, do morador de rua. A maior parte, infelizmente, eles são arredios a qualquer tipo de ajuda. Qualquer tipo de ajuda. A gente tem abrigos, se você somar o número de abrigos das cidades da região e de Santos tem imagens dos abrigos, por exemplo. Exatamente. Santos estoura o número de vagas, de oferecimento de vagas, com canil para levar os cachorrinhos do pessoal, com possibilidade de ingresso no projeto Fênix. Verifica-se, por exemplo, tá aí, quarto. Eu já tive funcionário na secretaria do projeto Fênix e está funcionando super bem, mas são raros aqueles que conseguem ascender para chegar nesse patamar. O cara tem que ficar limpo de vício, não pode beber, não pode usar droga. Exatamente. E aí não quer. Grande parte deles não quer abrigo também agora, se oferecer. Por quê? Porque tem hora para entrar, tem hora para sair, tem que tomar banho, tem que arrumar a cama. Então é um negócio de matar qualquer um. A gente oferece o consultório de rua, tem o pessoal da ação social que é super atuante também, mas depende do ser humano. A estrutura está aí, né? E eu tenho certeza que isso vai ser muito explorado na eleição. E também eu sei que o fato de a gente ter moradores de rua aí na nossa cidade, isso onera não só a parte social da coisa, como muito e principalmente a sensação das pessoas de insegurança. Muito bem. Fernando de Maria, estamos chegando ao final, Fernando. Já algo mais? Não, tranquilo aí, como o secretário falou, esse é um tema certamente, até porque as pesquisas mostram claramente que segurança pública e população em situação de rua são as maiores preocupações aí da população aqui em Santos e certamente esse tema virá à baila com muita clareza. Então, é claro, é importante esses esclarecimentos e até melhorias aí nesse sentido aí para poder a gente ter uma visão mais clara e o que fazer, né? O que fazer efetivamente para poder resolver essa situação, que realmente não é uma situação tão simples, até porque existem pessoas nas ruas com problemas, outras com problemas mentais, outras que simplesmente deixaram, não tem lugar para morar mais. Enfim, é um tema bem delicado que merece, sem sombra alguma, uma atenção coletiva, né? Sem essa questão ideológica aí que a gente tem que ser colocada em segundo plano, porque o mais importante é o tratamento e as melhores condições para o ser humano. Muito obrigado. Secretário, eu queria agradecer muito a sua participação, a sua presença mais uma vez aqui. A pauta é extensíssima, mas como o Fernando disse, segurança e população de rua são os temas hoje que a população, por pesquisa, identifica como os principais da cidade. Na próxima vez me chama para a gente falar de futebol, de qualquer coisa, sim. Por favor, tá bom?
Uma boa semana a todos, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado ao secretário de Segurança do município de Santos, Coronel Sérgio Delbel, nosso entrevistado de hoje. Agradeço muito a participação do Fernando, com as perguntas brilhantes de sempre, a equipe técnica em nome do Felipe e, sobretudo, a você, amigo internauta, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.